Quem vive o processo preserva a promessa. E para preservarmos a promessa de Deus, precisamos da graça e da justiça dele. Porque muitas situações vêm para roubar a nossa paz, nos tirar desse processo e, consequentemente, tirar a alegria das nossas colheitas. E na mensagem de hoje eu quero te entregar princípios para que você permaneça nesse processo, para que você lute por aquilo que gerou em Deus, entendendo que a justiça dele caminha sempre junto com a sua graça, amém? E despertos, Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. E o título da mensagem de hoje é O Processo e a Graça. O processo e a graça que nós precisamos viver dia após dia. 1 Reis, capítulo 3, verso 16 ao 22, diz: Então, 2 prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele e uma das mulheres disse: meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho dessa mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite e, enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho, que estava do meu lado, e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o meu filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: Não, o que estava vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: Não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. A história se estende um pouco, mas eu quero sintetizar para você na primeira chave. E a primeira chave que eu tenho que deixar no seu coração hoje é: a justiça de Deus caminha junto com a graça. Entenda isso, a justiça de Deus caminha junto com a graça. Essa é a narrativa do primeiro episódio de Salomão, do rei Salomão, após receber a sabedoria da parte de Deus. E nessa história temos alguns símbolos: o rei, a prostituta com uma causa justa, a prostituta que dissimula, o bebê e vários outros, mas vamos nos concentrar apenas nesses. A prostituta com a causa justa somos nós, seres humanos falhos, pecadores, com os problemas que temos a resolver. A prostituta que dissimula são as outras pessoas, também pecadoras, que perderam algo, mas carregam inveja porque outras pessoas ainda têm aquilo que elas queriam ter. O bebê simboliza os frutos aparentes em nossa vida e que causam inveja na vida das outras pessoas. O rei é o símbolo de Deus, aquele que julga retamente e estabelece a sua justiça na terra. Salomão, então, está ali, com a missão em suas mãos de estabelecer justiça. Mas para isso acontecer, primeiro ele precisava estabelecer a graça. O fato da Bíblia dizer que elas eram prostitutas revela muito mais do que imaginamos. Pela ótica da lei, as prostitutas poderiam ser desprezadas pelo rei devido à sua profissão, à sua reputação. Mas Salomão decide ouvir a causa delas, mostrando que a graça abre o caminho para a justiça. A graça abre caminho para a justiça. E nós, muitas vezes, temos que ter essa atitude de ir até Deus apresentar a nossa causa, mesmo estando no erro. Porque podemos não estar vivendo como deveríamos, mas ao nos aproximar de Deus, conhecemos a graça. E a graça nos conduz à justiça de Deus. E a justiça de Deus nos justifica e nos dá força para viver uma vida reta diante dele. Entende isso? Podemos não estar vivendo como deveríamos, mas ao nos aproximar de Deus, começamos a conhecer a graça dele. E essa graça nos conduz à justiça, que nos justifica e nos dá força para viver uma vida reta diante dele. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração: lute por aquilo que você gerou. O bebê na história foi a causa da discórdia. Como eu falei, ele era o símbolo dos frutos aparentes em nossa vida
e que causam inveja na vida das outras pessoas. Entenda algo. Não são as pessoas distantes que terão inveja de você. As duas mulheres moravam juntas. Uma matou o filho dormindo em cima dele, e então ela foi lá e tirou o filho da outra. Um filho não nasce do dia para a noite. Ele tem que ser gerado. Tem um preço a ser pago, é um processo. A segunda mulher não cuidou bem daquilo que era seu, ela dormiu em cima dele. E aí foi achar um jeito de então burlar o processo, tomando o filho da outra. Ela não queria viver o processo de novo. Ela queria o filho pronto. Algumas pessoas na sua vida não vão cuidar bem das coisas e vão achar um jeito de fazer você ter o prejuízo. Isso pode ser em qualquer área. Talvez alguém à sua volta, não sei, acabou o casamento dela, não cuidou direito, dormiu sobre o casamento. Ou então, vendo que a sua vida profissional não está bem, a sua agora vai começar a ser motivo de discórdia para ela. Talvez seja a sua empresa, seja os seus filhos, eu não sei. Fique atento, não deixe que as pessoas trabalhem para roubar a alegria dos frutos que você gerou em Deus na sua vida. Lute por aquilo que você gerou em Deus. Você viveu o processo. O fruto é seu. Amém? A terceira chave para encerrarmos. O processo preserva a promessa. No desenrolar da história, o rei Salomão pede uma espada e manda partir um bebê ao meio, para dar uma metade a cada uma das mulheres. Mas no verso 16 lemos: então se aguçou o amor materno da mãe da mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo. Não matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: ele não será nem meu, nem seu. Podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: entreguem o menino vivo à primeira mulher. Não o matem. Ela é a mãe do menino. Por quê? Porque quem viveu o processo, quem gerou, não quer que aquilo morra, mesmo que não seja mais dela. Porque quem vive o processo preserva a promessa. O bebê era fruto do processo que aquela mãe viveu. E toda promessa é um fruto que precisa passar por um processo. Entenda isso. Toda promessa é um fruto que precisa passar por um processo. Por isso, a segunda mulher não se importou com a ordem do rei de partir o menino. Para ela, não significava nada, porque ela não havia vivido o processo. E eu estou aqui hoje para lembrar você que a promessa de Deus virá sobre a sua vida quando você viver o processo. O processo é como uma gestação. Quem é mãe sabe. No começo, a mulher fica toda feliz com a notícia. Logo, vem um monte de preocupações sobre diversas coisas. Muitas coisas. Depois vem um desconforto. Os enjoos, as emoções mais afloradas, o peso extra no corpo, as dores, a ansiedade. Mas quando chega o fruto do processo, a mulher se esquece de tudo aquilo e simplesmente contempla o que gerou. Assim somos nós em Deus. Nós precisamos saber administrar as diversas fases do processo para podermos contemplar a promessa. E aí, quando a promessa chega, precisamos nos capacitar ainda mais para cuidar dela. Entende? São fases. E cada uma delas requer de nós um nível de maturidade, de sabedoria e dedicação. Então que hoje o meu desejo é que você entenda isso. Que a justiça de Deus caminha junto com a graça. Que você lute por aquilo que gerou e que você viva o processo para preservar a promessa. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta, Pai, para que o Senhor esteja com ela, trazendo o discernimento para ela cuidar de cada etapa da vida dela, de cada processo que ela tem a viver, para que o Senhor lembre ela, Pai, das promessas que tem sobre a vida dela e que ela consiga alcançá-las, vivendo o processo na íntegra, cuidando de cada etapa, administrando as diversas fases, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a vida profissional dela, abençoe a vida financeira, a vida conjugal, Pai, as emoções. Que hoje seja um dia repleto de boas notícias, de respostas do céu, de céus abertos sobre a vida dela, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Se você recebe essa palavra, reage aqui no grupo. Compartilhe com alguém, comente no YouTube, no Spotify. Amém? E eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.